Quem somos nós? Nós somos crianças saudáveis, felizes e com grandes sonhos para o futuro. Nós somos uma família forte, capaz de cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que lidera seu próprio desenvolvimento. Você pode nos encontrar em uma favela. Em meio à miséria e o desespero. Você pode nos encontrar na periferia. Onde faltam noções básicas da vida. Você pode nos encontrar nos corredores do poder. Onde são tomadas decisões que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Nós somos ajuda em tempos de desastre. Nós somos um apoio no caminho para a recuperação. Nós somos a mudança que é real e duradoura. Nós somos saúde. Em lugares onde a doença e a morte são comuns. Nós somos proteção contra a exploração, tráfico e abuso. Nós somos oportunidade por meio de educação, formação ou pequenos empréstimos que aumentam os meios de subsistência familiar. Você pode nos ver e nos encontrar em um gole de água limpa e segura. Você pode nos ver e nos encontrar em uma colheita abundante ou um empreendimento prosperando. Você pode nos ver e nos encontrar no sorriso de uma menina ou menino. Nós não seremos testemunhas silenciosas da opressão. Nós não ficaremos parados enquanto houver injustiça. Nós não descansaremos enquanto crianças estiverem sofrendo. Nós somos fé. Nossa fé cristã nos ensina que cada menina e menino é um presente precioso de Deus. E que o bem-estar de cada uma delas é responsabilidade de todos nós. Nós somos esperança. Nós abraçamos aquilo que alguns acreditam ser desafios impossíveis de serem superados e capacitamos comunidades para superá-los. Nós somos alegria. Nossa alegria é a alegria dos outros que veem suas esperanças e sonhos realizados. Nós somos 50 mil! Nós somos 50 mil funcionários e voluntários apaixonados que dedicam suas habilidades e experiências para ajudar os outros. Nós somos 10 milhões! Nós somos 10 milhões de apoiadores comprometidos que estamos fazendo uma mudança real e duradoura na vida das crianças. Nós somos 100 milhões! Nós somos 100 milhões de pessoas nas periferias, nas comunidades e nas cidades ao redor do mundo, trabalhando duro todos os dias para construir uma vida melhor para as nossas crianças. Nós somos uma comunidade global de pessoas comprometidas com a melhora na vida e futuro dos meninos e meninas mais vulneráveis do mundo. Nós somos Visão Mundial! Pela infância! Pela transformação! Pela vida! Missão na Íntegra é um movimento de pregadores com o objetivo de trabalhar a relevância da igreja, ou seja, de emular, estimular os nossos irmãos e irmãs que estão na liderança da igreja a trabalharem com a consciência de que a igreja tem de ser relevante no lugar onde ela foi plantada. A região onde a igreja está tem de ser afetada pela igreja que está lá. Porque a manifestação local da Igreja de Cristo é o único instrumento de fato que Cristo tem para fazer-se conhecido como Senhor e Salvador. E parece o óbvio ululante que ninguém vai acreditar num sujeito acerca da salvação de Jesus se o sujeito não demonstra na sua vida que foi salvo por Jesus. É o óbvio ululante. Se eu
digo que há salvação em Cristo Jesus, e as pessoas que convivem comigo não conseguem ver que em mim há a salvação de Jesus, fica claro de duas uma. Ou Cristo não salva, e eu estou mistificando, ou Cristo salva, mas não me salvou, o que quer dizer que eu não tenho autorização para falar dele, porque ele não me salvou. Eu estou falando de salvação, mas não estou salvo. Então, isso é uma leitura natural. É uma leitura natural. Qualquer pessoa lê o que vê no ser humano com quem está se relacionando. Essa é a primeira coisa que a gente faz, não só do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista de qualquer relacionamento. Antes que você ouça uma pessoa, você a lê, você a observa. E é a leitura que você faz dessa pessoa que leva você a ter uma predisposição A ou B em relação a essa pessoa. Mesma coisa é com relação à salvação. Se eu digo que sou salvo, as pessoas querem ver salvação na minha vida. Se isso é verdade para a pessoa, é muito mais verdade para a comunidade. Uma comunidade de salvos tem de ser uma agência de salvação. Eu não vou me deter a detalhes, porque eu acho que a palavra do pastor Sérgio disse claramente o ponto que nós estamos querendo despertar. Uma igreja tem de ser relevante onde estiver plantada. Ponto. E isso significa levar a salvação do Cristo de todas as maneiras. E uma das maneiras de levar a salvação do Cristo é manifestá-la a partir da sinalização da presença do governo de Deus, que é o que nós chamamos de o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova realidade onde a vontade de Deus é feita. Portanto, é uma nova realidade sob o governo de Deus. Ora, sob o governo de Deus, tudo que eu sou, tudo que eu sei e tudo que eu faço ganha uma outra conotação. Tudo que eu sou, tudo que eu sei e tudo que eu faço estão agora, ou está agora, sob o governo de Deus. Então, tudo que eu sou, tudo que eu sei e tudo que eu faço será operacionalizado a partir do governo de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha comunidade. E óbvio que se o Deus que eu creio, que se revelou plenamente em Cristo Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, é um Deus de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de vivificação, é natural esperar que a minha comunidade, a comunidade da qual eu faço parte, que é uma comunidade que está engajada no governo de Deus ou sob o governo de Deus, vai ser uma agência de transformação, uma agência de salvação, uma agência de libertação, uma agência de cura, uma agência de cuidado, uma agência de prestação de serviço aos seres humanos, de modo que os seres humanos venham a experimentar o amor que lhes dedica a Trindade, o Criador do Universo. É natural. Essa visão que o pastor Sérgio nos passou é plenamente o que nós estamos tentando dizer há alguns anos. A igreja tem de ser relevante onde está plantada. E relevante significa ela tem de sinalizar a presença do governo de Deus na história. Não apenas o governo vindouro de Deus, mas o governo já vindo de Deus. Então, é uma outra perspectiva. Então, essa é a nossa perspectiva. E aqui em novembro nós vamos estar reunidos para conversar sobre isso. Temos aí, acho que cerca de 15 pregadores que vão trazer essa reflexão sobre vários aspectos. O nosso tema é justiça.
E o tema do congresso é Justiça é o futuro do universo. Por que justiça é o futuro do universo? Porque os apóstolos nos ensinaram que nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Portanto, a justiça sempre foi o projeto de Deus, porque Ele nos faz aguardar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, qual é o futuro do universo? O futuro do universo é a justiça. Bom, mas o que é justiça? Na perspectiva judaico-cristã, justiça é um novo estado de coisas onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. É um novo estado de coisas onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, e desfrutam igualmente. Desfrutar igualmente não é necessariamente desfrutar igualitariamente. Desfrutar igualmente significa na mesma proporção, segundo os desígnios de Deus. Por exemplo, não é só a espécie humana que vai desfrutar de justiça, os seres, todos os demais seres criados vão desfrutar de justiça. E eles vão desfrutar na proporção do desígnio de Deus. Como o reino animal vai desfrutar de justiça, como o reino vegetal vai desfrutar de justiça, como o universo vai desfrutar de justiça, como a espécie angelical ou angélica vai desfrutar de justiça. Então, tudo vai desfrutar de justiça. Um estado de coisas onde todos experimentam, têm acesso a tudo que Deus é e a tudo que Deus doa segundo os seus desígnios. Esse é o futuro do universo. Sendo este o futuro do universo, esta tem de ser a prática da igreja, a vida da igreja, buscar que todos desfrutem igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para que todos desfrutem de tudo que Deus é preciso conversão, é óbvio. Mas para que todos desfrutem de tudo que Deus doa, é preciso solidariedade. Então, às vezes, a gente, quando vê a prática da solidariedade, que o pastor Sérgio chamou de convidar as pessoas a se envolverem a partir do mandato cultural, dá a impressão de que o evangelho não está sendo pregado porque o sujeito nem professa a fé como nós a professamos e, no entanto, está trabalhando conosco. Só que nós, cristãos, acreditamos que tudo que existe e todos que existem a partir do sacrifício do Cordeiro. Então, ele não precisa ter crido no Cordeiro para existir por causa do sacrifício do Cordeiro. Porque isso é conditio sine qua non. Se o Cordeiro não tivesse dado a sua vida desde antes da fundação do mundo, não haveria vida alguma. A Trindade fala pelo Cristo, porque sem o sacrifício do Cristo, a Trindade não teria com quem falar. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Me lembro de uma senhora que me perguntou como é que um Deus santo carrega pecadores. Se a santidade de Deus não deveria jogar os pecadores para a inexistência. E eu disse, deveria, sim, senhora. Mas o Deus santo não carrega pecadores na sua santidade. O Deus santo carrega pecadores no santo sacrifício do seu Filho. Entre o Deus santo e nós pecadores tem uma mediação, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que torna possível o relacionamento entre as criaturas e o Criador. Por isso que sem esse sacrifício prévio não haveria nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Portanto, quando você convoca alguém para cumprir o que o pastor Sérgio chamou de um mandato cultural, você o está convocando
para honrar o sacrifício que garante a sua existência, mesmo que ele ainda não o saiba, mas ele o saberá, principalmente convivendo com aqueles que sabem. Então isso é extraordinário, isso é perfeito, é isso mesmo. Esse é o caminho, porque o Cristo é a palavra de Deus, porque o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, só fala por meio do Cristo. E só fala por meio do Cristo, porque sem o sacrifício do Cristo não teria com quem falar. Por isso que a missão da igreja é integral. A missão da igreja abrange tudo que o governo de Deus abrange, e o governo de Deus abrange tudo, e todos. Então, a todos nós oferecemos solidariedade e a todos nós anunciamos o Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que tudo e todos são frutos do sacrifício do Cristo. Que era a pergunta que aquela senhora tinha me dito. Ela foi construindo a pergunta. Ela foi me dizendo, é verdade que tudo que existe, existe em Deus? E eu disse, é verdade. É em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. É verdade que Deus é santo? É verdade. É verdade que todos somos pecadores? É verdade. Então nós somos pecadores, existimos em Deus e Deus é santo? Sim, senhora. Ué, um Deus santo não pode carregar pecadores. A santidade de Deus deveria nos expulsar para a aniquilação. É verdade. Está certo, a senhora fez tudo certo. A senhora só esqueceu de um detalhe. O Deus santo não nos carrega na sua santidade, nos carrega no santo sacrifício do seu Filho. Por isso a senhora está aqui, inclusive. E se eu fosse a senhora, já entregava a vida para Jesus, porque ele já entregou a vida para a senhora existir, deixa ele terminar o trabalho. Não é? Já entregou a vida para a senhora poder existir. Entrega a vida para ele. Deixa ele terminar o que começou. Porque ele começou dando existência à senhora. Ele não começou acusando a senhora de pecadora. Ele começou dando possibilidade de existir para a senhora. E agora que ele deu essa possibilidade, a senhora existe às custas do sacrifício dele, deixa o sacrifício dele terminar o trabalho que começou, que é salvar a senhora, que é a senhora desfrutar não só de tudo que Deus doa, mas desfrutar de tudo que Deus é. Então esse é o trabalho nosso, essa é a missão da igreja. Eu acho que a fala do pastor Sérgio deixou isso de forma tão clara, que eu não vou nem mais citar exemplos, porque os exemplos bastam e sobram. Mas então eu gostaria de dizer que em novembro nós vamos estar aqui para fazer isso, para falar sobre isso. O ano que vem nós vamos continuar a tratar de assuntos bastante específicos. Já acabei de convidar o pastor Sérgio para falar no nosso encontro, que a gente está chamando de A Vocação é a Missão. Porque nós queremos que os cristãos saibam que tudo que nós somos é e o somos para a missão que temos. E essa missão que temos vai mudar os relacionamentos, vai alterar paradigmas, vai afetar consciências, e vai afetar formas de organização da sociedade. Nós não estamos aqui para tomar o poder, nós estamos aqui para subverter o poder e transformá-lo em serviço. É uma outra perspectiva. Então, o discipulado, que é o nosso tema, eu me lembro de dois textos que eu gosto muito, que é Mateus 28:18, onde Jesus diz que é para ensinar todas as pessoas a guardarem todas as coisas que ele tem ordenado, e Efésios 4:7, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que o Senhor deu dons aos homens e que o Senhor deu homens à igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Quem tem discípulo é Cristo. Nós, pessoalmente, deveríamos ter imitadores.
Quando o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, me imitem como discípulo de Cristo. Ou seja, sejam discípulos de Cristo como eu sou. Quer saber o que é ser um discípulo de Cristo? Anda comigo. O que você me vir fazendo, você faça, porque isso é o que um discípulo de Cristo faz. Então a ideia é que eu tenho imitadores. Quem tem discípulo é Cristo. Quem tem aluno é Cristo. Não é o ser humano. Eu não faço discípulos do Ariovaldo. O Ariovaldo é um discípulo de Cristo. Então, não tem vantagem nenhuma em ser discípulo de discípulo. Ninguém é aluno de aluno. Todo mundo é aluno de professor. O professor é Cristo. Você pode ser ajudado por alunos que já estudaram mais com determinado professor, mas você não está com isso abrindo mão de ser aluno do professor. Você só está sendo ajudado por um aluno mais experimentado, ou que conhece melhor o professor, ou que conhece melhor os seus paradigmas, os seus pressupostos, e ele o está ajudando a entender melhor o professor. Porque ninguém quer ser aluno de aluno. E não deve mesmo. A gente é aluno de professor, não é aluno de aluno. Então o Ariovaldo é um aluno. O pastor Sérgio é um aluno. O pastor Ximenes é um aluno. Nós somos alunos. O mestre é o Cristo. O professor é o Cristo. E nós estamos chamando homens e mulheres a serem alunos e alunas do Cristo. Então, para sermos alunos do Cristo, nós precisamos de todos os ministérios que o Cristo, por meio do Espírito Santo, nos dá. Então, tem um aluno de Cristo que está comigo, e ele diz, o que você acha que o Cristo quer para essa época em que nós estamos vivendo? Eu digo, bom, você precisa ouvir um profeta, porque os profetas são aqueles que têm discernimento da vontade de Deus para o Kairos, para o momento. O que Deus quer agora? Então, eu vou colocar você em contato com um profeta, ele vai dizer para você, agora Deus está nos despertando para salvar o planeta. Então preciso me envolver com a questão ambiental. Precisa se envolver com a questão ambiental, porque Deus está cobrando da sua igreja um envolvimento na questão do meio ambiente, porque Deus está cobrando que a sua igreja está assistindo à destruição do planeta e não está tomando posição. E a sua igreja tem de tomar posição e tem de denunciar que a destruição do planeta é uma obra maligna, que isso não tem o aval de Deus, não tem o aval da Trindade, que isso é um crime e que é preciso ser revisto imediatamente e, se for necessário, tem de mudar, inclusive, os regimes econômicos, se for o caso, porque não pode destruir o planeta. O planeta cuidar do planeta é a primeira missão que Deus deu, que foi o que o pastor Sérgio falou quando disse sobre vem aqui prestar serviço cumprindo o mandato cultural, porque essa foi a primeira missão, cuida do planeta. A segunda missão foi dada a Abraão, cuida da humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cuida da humanidade. Estou chamando você para a humanidade. Depois nós temos o mandato de Cristo, cuida dos necessitados, assim brilha a vossa luz, de modo que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus, o vosso Pai que está nos céus. Então, cuida dos necessitados. Aí, o quarto mandato, me anuncia como Salvador. E o quinto mandato, transforma todas as nações em alunos meus.
cuida das nações. Leva os meus valores para todo mundo, a começar dos convertidos, é lógico. Mas os valores são levados para o mundo todo, porque o mundo todo será julgado a partir dos valores do Cristo. Tive sede, tive fome, era forasteiro, estava nu, doente, encarcerado. Isso é juízo para todas as nações. Tinham de ser, inclusive, motes ou posturas para desenvolvimento de políticas públicas. Porque quando o senhor vier julgar as nações, vai perguntar qual é a política que a nação Brasil tem sobre recursos hídricos e saneamento básico para dessedentar os seres humanos. Vai julgar nos perguntando que política pública nós temos para os enfermos, que política pública nós temos para os famintos, que políticas públicas nós temos para os forasteiros. Ninguém pode se sentir segregado. Que políticas públicas nós temos para os encarcerados? Que políticas públicas nós temos para os desnudos? Para aqueles que não têm como se cobrir, que não têm casa e que não têm acesso à moradia, porque a moradia é a roupa do homem. Vai perguntar. E que política pública vocês têm para os doentes? E que política pública vocês têm para os encarcerados? Por exemplo, esse testemunho que o pastor deu de libertarem 700 seres humanos que só precisavam do concurso de um advogado. Isso é o que Jesus Cristo disse: estive preso, fostes ver-me. Vocês vieram para saber por que você está aqui. Você devia estar aqui mesmo? Era aqui nesse lugar que você tinha de estar? Essa pocilga aqui? E por que é uma pocilga? Quem vai dar conta disso? E quem vai se ocupar com isso? Os alunos de Cristo. Alunos de quem mais vai se ocupar disso? Os outros que se intitularam mestres, ou são kármicos ou são deterministas. E o mundo kármico e o mundo determinista não tem capacidade de reação. Porque se é a vontade de Deus, então está feito. Por que você está nessa pocilga? Porque Deus quis assim. Por que você é fruto da injustiça? Porque Deus quis assim. Por que você vai morrer largado na sarjeta? Porque Deus quis assim. O determinismo é uma falácia moral. Porque eu posso fazer o que quiser e botar nas costas de Deus. Isso é uma falácia moral. Os únicos que escaparam disso foram os cristãos. Os únicos de todas as confissões de fé. A única confissão de fé que escapou do determinismo foi a fé cristã. Que fez a diferença entre manutenção e anuência. Deus mantém todas as coisas, mas não concorda com tudo o que acontece naquilo que Ele mantém. Por isso, Ele mandou o seu Filho. Por isso, Ele prega a salvação. Por isso, Ele clama o arrependimento. Por isso, Ele trouxe valores para serem vividos. É a diferença entre manutenção e anuência. Deus mantém tudo, mas não concorda com tudo o que acontece no ambiente que Ele mantém. Por isso, Ele interviu. Ele interveio, e Ele interveio mandando seu Filho. Interferiu mandando seu Filho. Interveio mandando profetas, mandando a lei, indo para a cruz, mandando o Espírito Santo.
porque ele não concorda, porque ele quer salvar, porque ele quer libertar, porque ele quer transformar. E é aqui que a igreja entra. A igreja entra na missão de Deus. Por isso que a missão da igreja não é a igreja. A missão da igreja é a missão de Deus. E por isso o Senhor deu profetas, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, para discipular, para transformar homens e nações em alunos do Cristo. Então um camarada está comigo, ele diz, olha, eu não entendi isso nas Escrituras. Eu digo, isso nas Escrituras significa isso. E agora, como é que eu vivo isso no dia a dia? Bom, você precisa de um pastor. Vou colocar você diante de um pastor que entende as injunções dessa fala e ele vai te dizer como é que se vive isso na prática. Qual a vontade de Deus agora? Você precisa ouvir um profeta. Como é que eu ilumino a partir do velador onde eu estou? Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou taxista, eu sou carpinteiro, eu sou diretor de multinacional. Como é que eu ilumino aqui? Vou colocar você diante de um evangelista, ele vai ensinar você a iluminar. Porque a gente nunca entendeu que diaconia também está dentro de evangelização. Então ele vai ensinar você a iluminar a partir do lugar onde você estiver. E como é que eu olho para o mundo? Bom, eu vou colocar você diante de um apóstolo, ele vai ensinar você a ver o mundo e a influência que nós temos de ter no mundo. Seja levando o conhecimento de Cristo, seja levando os valores de Cristo, seja influenciando a nossa nação para ser uma bênção para outras nações. Missão é tudo. E tudo é missão. Então, essa perspectiva do discipulado, em que o sujeito é aluno de um aluno, é um equívoco. Porque ninguém quer ser aluno de aluno. Todo mundo quer ser aluno de professor. E é como tem de ser mesmo. E é como tem de ser mesmo. Você pode até aceitar a monitoria de um aluno, mas jamais você vai entrar na universidade para só assistir aula de monitor. Não, desculpa. Cadê o professor? Cadê o mestre? Onde é que está essa gente? Então, nós também fazemos isso. Nós levamos as pessoas a serem alunos do professor. E nós inspiramos as pessoas dizendo, quer saber como é que se é aluno do professor? Olha para mim, eu sou aluno do professor, olha como é que eu me porto. É desse jeito. Agora, eu tenho um serviço que eu presto à igreja. Meu serviço é de ensino. Tem outros que têm o serviço apostólico, tem outros que têm o serviço profético, tem outros que têm o serviço pastoral, que leva a igreja a saber cuidar, a pôr em prática tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, tudo aquilo que Deus instiga através dos mestres. E tem aqueles outros que ensinam o camarada a ser eficaz como luz, como iluminador. Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, portanto nós somos luminosos. Somos nós que iluminamos, nós não somos iluminados, nós iluminamos. E como é que nós iluminamos? Esse ato de iluminação é o que a Bíblia chamaria de evangelização, e que nós reduzimos
a um discurso. Mas não é um discurso, é uma iluminação que passa por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por tudo que nós podemos, não só pelos dons que recebemos, como pela formação que recebemos. Porque o tempo todo estamos sob o governo de Deus e para o governo de Deus. Então, isso que nós vamos estar falando aqui em novembro, e você é nosso convidado. E em relação ao discipulado, eu tenho trabalhado com essa conotação dos dois textos juntos, ensinando-os a guardar através dos ministérios, dos serviços. Então, um bom aluno de Cristo aprendeu de Cristo com os profetas, com os apóstolos, com os evangelistas, com os pastores e com os mestres. Então aí ele tem condição de perceber o conselho de Deus. A minha área é uma área específica. Eu acesso parte do conselho de Deus. O pastor Sérgio está numa outra prestação de serviço, é um homem dado à igreja com uma outra prestação de serviço. Ele acessa outra parte do conselho de Deus. Se eu fui bem discipulado, eu conheço dados de todo o conselho de Deus, mas eu vou atuar na área que eu consigo transmitir do conselho de Deus por graça. Não vou conseguir transmitir tudo, não dá. Por isso é preciso pastores, é preciso evangelistas, é preciso apóstolos, é preciso profetas. Todos estes homens e mulheres que foram dados pelo Espírito Santo à igreja para a prestação de um serviço, levam os alunos de Cristo a terem contato com todo o conselho de Deus. E mais, levam a igreja a prestar um serviço à humanidade e a levar para a humanidade o governo de Deus. E isso vai mudar a sociedade. Não vai, obviamente, trazer o reino de Deus. O reino de Deus vem plenamente com o Cristo. Mas vai sinalizar o reino de Deus em todas as suas dimensões. E vai mudar a vida de muita gente. Eu ouvi de um missionário que conheceu um homem que era quarta ou quinta geração de cristãos na Índia, porque os ancestrais dele foram evangelizados por Guilherme Carey, que foi o pai das missões modernas, o primeiro missionário da era moderna de missões. Na verdade, inaugurou a era de missões. E aí esse missionário então perguntou para o jovem, que já era a quinta geração de cristãos na Índia, que é uma proeza, como é que era, o que a tradição oral da família dele falava do Carey. E aí esse jovem, bem postado na vida, com o seu turbante de líder e tal, tirou o turbante, porque ia falar do Guilherme Carey. E disse: o irmão Guilherme iluminou a Índia. O irmão Guilherme não apenas nos trouxe o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o irmão Guilherme nos ensinou a viver segundo os ensinamentos do Cristo. O irmão Guilherme traduziu para o hindi todas as obras clássicas da literatura mundial, que nós não tínhamos acesso, além de ter traduzido a Bíblia. O Guilherme Carey, o irmão Guilherme, construiu hospitais. O irmão Guilherme construiu escolas. O irmão Guilherme construiu universidades. O irmão Guilherme trouxe tudo o que havia de avanço no mundo para nós. O irmão Guilherme influenciou a
a construção do nosso arcabouço legal. Graças ao irmão Guilherme, nossas leis foram influenciadas e muita injustiça deixou de acontecer na Índia. Gente deixou de morrer, crianças passaram a ser protegidas, mulheres passaram a ser respeitadas. O irmão Guilherme iluminou a Índia. E isso é missão. Isso é missão. Isso é a igreja em missão. A igreja ilumina. Nós mandamos missionários não para ganhar adeptos, mas para levar o Cristo. E quando nós levamos o Cristo vai ganhar adeptos, vai salvar a gente. Mas não vai só salvar a gente, o Cristo vai alterar relacionamentos, vai iluminar os becos escuros da sociedade, vai trazer a noção de igualdade, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. O Cristo vai propagar a igualdade entre os seres humanos. O Cristo vai denunciar todo movimento escravagista. Porque o Cristo vai dizer que ele veio para que todos fossem filhos de Deus. Portanto, se Deus ama a todos, todos são iguais. Porque Deus dá a todos a mesma possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Ponto. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. Então, é isso que nós estamos trabalhando. E em relação a como os grupos se reúnem, eu penso que a igreja tem... Eu gosto dessa perspectiva que o pastor Sérgio trouxe, de que o grupo tem de ter liberdade. Liberdade para ser aquilo que Cristo nos permite ser graças à sua salvação. Porque um dos grandes frutos da salvação é a recuperação do protagonismo humano e a liberação dos dons. O Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando alguém é salvo, os dons dele são liberados. Não só os dons que ele recebe do Espírito Santo, como os dons que ele recebe por criação. Porque a criação, todo ser humano é fruto do sacrifício de Cristo. Todo o universo é fruto do sacrifício de Cristo. Então ninguém nasce aleatoriamente no sentido de não há um propósito para a sua existência na Terra. Claro que há. Você só está aqui porque Cristo garantiu com a sua vida a possibilidade da sua existência. Então, toda a sua formação é para colocar tudo que você tem de potencial a serviço da humanidade. E quando você se encontra com Cristo, o Espírito Santo, então, não só unge, abençoa os seus talentos, como lhe dá mais talentos, mais dons, que não seriam possíveis sem a habitação dele. Tudo isso para o bem da humanidade. Isso faz toda a diferença na vida. Então, os grupos pequenos são lugares para isso aflorar. Porque a igreja tem como desafio, primeiro, prestar à Trindade o culto que lhe é devido. Isso acontece quando nós nos reunimos, e não vou entrar nesse dado, porque íamos passar muito tempo aqui. A igreja sonha que cada cristão seja como Cristo. Isso fala por esse processo de discipulado que nós estamos falando. Que cada manifestação local da igreja de Cristo seja como a Trindade. Viva essa unidade que a Trindade quer que o universo todo viva. Que cada ser humano tenha a oportunidade de entrar no reino de Deus. Isso nos faz conscientes da nossa missão.
que o planeta seja como um jardim. Porque Deus, quando nos deu um modelo para dominar o planeta, nos colocou num jardim. E que toda a sociedade seja o mais próximo possível da sociedade sob o governo de Deus. Esse é o desafio da igreja. São 6 desafios. Prestar ao Senhor o culto que lhe é devido, trabalhar, buscar que cada cristão seja um pequeno Cristo, que cada comunidade, manifestação local da comunidade dos santos, experimente a unidade da Trindade, que todos os seres humanos tenham oportunidade de entrar no reino, que o planeta seja como um jardim e que toda a sociedade seja o mais próximo de uma sociedade do reino de Deus que for possível, sob o governo de Deus que for possível. Então, para isso, nós nos organizamos em grupos pequenos. Então, no grupo pequeno, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a serem pequenos cristos, de ajudar as pessoas a entender o que é unidade, de envolver as pessoas na amplitude missiológica. E haverá grupos pequenos onde você vai repartir Cristo com seus vizinhos. O que não pode é transformar o discipulado em opressão. E nem a vida da igreja em produtividade. Porque o nosso papel é prestar o serviço, é anunciar o Cristo, é viver o Cristo. Trazer pessoas aos pés do Cristo é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não pede que nós façamos isso, mas pede que nós criemos o ambiente para que Ele possa fazer isso. E esse é o nosso trabalho. Então, em novembro nós estamos aí. Fiquei muito grato a Deus por ter ouvido a fala do pastor Sérgio. Estou saindo daqui com coração aquecido e tendo plena consciência de que dessa obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo no Brasil de todos os lados. Espero criar com todas as possibilidades que o Espírito Santo me der a oportunidade para que esse testemunho de vida de igreja seja conhecida no país, porque isso é o nosso sonho, que a Igreja de Cristo que está no Brasil seja relevante, de modo que nós não sejamos mais conhecidos pelos nossos líderes histriônicos, mas pelos nossos líderes diáconos, que é o que eu sempre digo para todos os que vêm me entrevistar. Eu digo: você conhece os histriônicos, eu quero que você conheça os diáconos. Eles é que representam a igreja. Eu não renuncio, não desconsidero os outros, porque não sou eu que determino quem é e quem não é filho de Deus. Então, a todo mundo eu digo: Deus abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Mas os que representam a Igreja de Cristo são os diáconos, os que levam a igreja a servir. Esses entenderam o chamado de Cristo. Eu quero que você conheça essa gente, porque aí você vai conhecer a Igreja de Cristo. Por enquanto você ainda não conhece. Então, muito obrigado, Deus nos abençoe.